O Exército da Morte. Parte 4. Depois de acabar com as feras zumbis, os Lizardmen massagearam os ombros em fadiga e suspiraram de alívio. Havia angústia em seus rostos, mas ao mesmo tempo havia sorrisos leves. Era verdade que eles haviam sofrido muitas baixas, mas tiveram sorte apenas por terem aguentado até aqui. Se os pântanos elementais não tivessem se juntado à luta, não, se eles tivessem chegado um pouco mais tarde, a formação deles teria desmoronado e isso teria se transformado em uma derrota. Estamos saindo! Gritavam os chefes guerreiros. Era um anúncio de que eles estavam saindo da batalha. Seus corpos estavam fracos devido à fadiga, e apenas erguer suas armas exigia um grande esforço. Não era certo dizer que não estavam realmente empenhados. Eles estavam cansados, mas a batalha ainda não havia terminado. Eles tinham que tomar cuidado com os reforços do inimigo, mesmo quando eliminavam os zumbis distantes. Atenção! Levem os gravemente feridos de volta à tribo, o resto de vocês se agrupem acima. O som de fogo rugindo o interrompeu. Calor escaldante engolfou o ambiente e os pântanos elementais no centro da labareda se contorceram. Quando as chamas desapareceram como se nunca tivessem existido, os dois elementais estavam em péssimo estado. Um único ataque de fogo os destruiu pela metade. Antes que os Lizardmen pudessem gritar de surpresa, labaredas se alastraram mais uma vez. Os pântanos elementais não puderam suportar os ataques e se desintegraram no rugido infernal. Assim que os pântanos elementais, que demonstraram incrível poder contra as feras zumbis, desapareceram sem deixar rastros, os rostos dos Lizardmen ficaram pálidos, incapazes de acompanhar o que estava se desdobrando diante deles. O que aconteceu? Após se darem conta que os pântanos elementais haviam sumido, tentaram desesperadamente negar essa realidade. Isso porque, se realmente fosse o caso, isso significava que havia um monstro mais poderoso vindo em sua direção. Os Lizardmen olharam confusos para os arredores, suprimindo seu medo. Assim que avistaram um morto-vivo ao longe, uma bola de fogo mais uma vez voou de sua mão. A bola de fogo do tamanho de uma cabeça voou pelo ar em linha reta e rumou para o pelotão líder das tropas Lizardman. Em circunstâncias normais, as chamas desapareciam ao entrar em contato com a água. No entanto, esta bola de fogo era um fenômeno mágico e desafiava a lógica. Quando a bola de fogo tocou a água, foi como se tivesse atingido uma superfície dura. Um furioso ciclone de fogo floresceu a partir do ponto de impacto. A explosão de fogo consumiu vários Lizardmen, e depois desapareceu. É uma ilusão? Esse pensamento desapareceu em um instante. O cheiro de carne carbonizada flutuando no ar e os corpos de Lizardmen caídos no chão eram reais o suficiente. A criatura morta-viva avançava a passos lentos, tão elegantes que alguém poderia considerar como arrogância. Esse era o caminhar de um ser poderoso, totalmente confiante em seu poder. Enquanto os Lizardmen hesitavam sobre se deveriam atacá-lo com força máxima, o mesmo modo usado para destruir os arqueiros esqueletos, outra bola de fogo voou para eles. A bola de fogo explodiu violentamente, reivindicando as vidas de todos os Lizardmen no entorno em um instante. Este era um poder esmagador. Isso fez as pessoas pensarem que tudo o que aconteceu naquele momento era pouco mais que uma brincadeira. Uou! Os Lizardmen gritaram para banir o medo de seus corações. Assim que vários Lizardmen avançaram imprudentemente à frente, uma voz fria e límpida falava do que parecia ser uma distância inconcebivelmente grande. Tolos! Isso foi tudo o que seu inimigo disse. Os Lizardmen foram incinerados por uma bola de fogo antes que pudessem gritar. O morto-vivo deu um passo à frente, e mais de 100 Lizardmen imediatamente deram um passo para trás. A disparidade entre seus poderes era como uma grande muralha avançando sem parar, forçando-os a recuar. Fujam! Um grito estridente e eletrizante foi ouvido. A voz pertencia a um dos principais guerreiros. Ele é diferente dos outros. Não podemos derrotar essa coisa. Uma conclusão verdadeira. A visão majestosa do Lich ancião avançando lentamente por si só era impressionante. Isso fez os Lizardmen se sentirem como se um vento forte estivesse soprando em sua pele. Fujam e informem os chefes e os Aryuzu disso. Vamos tentar ganhar tempo.
Outra bola de fogo explodiu e vários outros Lizardmen pereceram. Rápido! Não percam tempo! Os 5 chefes guerreiros ordenaram aos Lizardmen que fugissem e, ao mesmo tempo, calcularam a distância entre eles. Eles estavam se afastando, então, mesmo quando uma bola de fogo explodisse, pelo menos um deles seria capaz de fechar a brecha para o inimigo. Era uma tática suicida projetada para atingir esse objetivo. Depois de se espalharem, os 5 olharam um para o outro e depois correram. O inimigo estava a cerca de 100 metros de distância. Eles se desesperaram com a distância que os separava, mas, mesmo assim, corriam com toda a força. Isso porque, mesmo que eles perecessem no meio do caminho, suas mortes ainda dariam informações úteis aos chefes e a Zaryuzu. Os Lizardmen que haviam segurado o inimigo sem esforço antes, agora voltavam correndo como uma revoada de pássaros assustados. Zaryuzu observou a cena com calma. Ou melhor, desde que este poderoso inimigo apareceu, ele estava examinando cada movimento. Sua atenção estava concentrada na criatura morta-viva que poderia conjurar fogo assassino. Seus movimentos eram completamente diferentes dos inimigos irracionais de antes. Com toda a probabilidade, esse era o comandante inimigo. Quando a criatura chegou a menos de 100 metros dos 5 chefes guerreiros, ela começou a usar sua magia Fireball para executar ataques de efeito de área. Isso os forçou a se dispersar, e parecia querer queimar os chefes guerreiros até a morte enquanto corriam. Acho que tá na hora da gente ir pra cima. Zaryuzu acenou com a cabeça às palavras de Zenberu. Cruz também sinalizou em concordância. Ela estava ciente de que esta poderia ser uma batalha onde todos poderiam encontrar um final glorioso. Sim, é nossa vez. Aquela coisa é muito forte. Nosso inimigo pode muito bem ser o subordinado pessoal daquele supremo lá, ou o comandante deste exército. Mesmo que não seja, certamente deve ser um trunfo de algum tipo. É o que parece. Não é qualquer um que pode controlar tantos mortos-vivos assim. Como vamos entrar em campo? Aquilo está bem longe, vai demorar até alcançar ele. A pergunta de Cruz trouxe dor de cabeça para Zaryuzu. Eles não estavam lutando para morrer, então eles tinham que planejar contornar isso. Zaryuzu e Zenberu não podiam atacar à distância, então eles teriam que se aproximar para um combate corpo a corpo. O problema agora estava nos 100 metros entre eles e o inimigo. Zaryuzu e os outros provavelmente poderiam aguentar uma ou duas Fireballs com facilidade, mas provavelmente receberiam mais do que apenas uma ou duas antes de chegar ao seu oponente, e a verdadeira luta só começaria quando chegassem lá. Não era difícil ver como o inimigo iria repeli-los se tentassem um ataque frontal recebendo ataques de fogo. Essa distância dá medo. Sim, com certeza dá. Nunca pensei que 100 metros poderiam parecer tão distante. Zaryuzu e seus amigos se perguntavam como poderiam alcançar o inimigo com nenhum ou o mínimo possível de danos. Que tal ir rente ao chão? Talvez desse usando poderes sacerdotais, mas ainda seria difícil. Se pudéssemos usar Invisibility, eles provavelmente poderiam fechar a lacuna instantaneamente ficando invisíveis e usando a magia Fly. No entanto, os druidas não puderam conjurar essas magias. Então, que tal fazer um escudo e avançar atrás dele? Construir escudos levaria muito tempo. É só arrancar umas casas e ir para cima, não? Zenberu sorriu sem graça ao perceber a futilidade das palavras que acabara de falar. O inimigo atacava com bolas de fogo explosivas. Mesmo se bloqueassem, as temperaturas escaldantes ainda os queimariam. Não havia tempo agora para fazer um escudo de corpo inteiro que pudesse suportar altas temperaturas. Ah, bem. Aquilo pode servir. Como assim, Zaryuzu? Perguntou Cruz nervosamente, sentindo um pouco de medo. Meu rosto está tão assustador assim? Pensou Zaryuzu. Ainda assim, não poderia evitar. Afinal, ele estava tão estressado que queria gritar. Um escudo, acho que acabei de encontrar um. Iguva assentiu, ficou satisfeito consigo mesmo e com a situação atual. As coisas estavam indo muito bem. Os Rookies de carne e de sangue ainda estavam lutando, mas ele tinha avançado com sucesso para a aldeia. Vários Lizardmen estúpidos tentaram atacá-lo, mas depois de ver o poder da sua Fireball, eles perceberam que a resistência era fútil.
Os atacantes que obtiveram mais sucesso foram os 5 que se separaram para atrasá-lo, mas mesmo eles só conseguiram chegar a 50 metros. Iguva seguiu em silêncio, como se estivesse passeando por um deserto vazio. Mesmo sentindo pena dos Lizardmen fracos, embora de maneira zombeteira, ele não seria descuidado. Ele estava perto da aldeia, seu objetivo. Uma vez lá, ele pretendia lançar várias fireballs para destruir os Lizardmen juntamente com sua aldeia. No entanto, os Lizardmen provavelmente tentariam impedi-lo de chegar ao seu destino. Isso significaria que já era hora do próximo contra-ataque. Iguva olhou para a aldeia e suas suspeitas foram confirmadas. Oh! Mas é claro. Iguva viu uma hidra vindo para ele. Se esse era seu trunfo, os Lizardmen perderiam a vontade de lutar, uma vez que ele esmagasse com força esmagadora. Se isso acontecesse, ele seria capaz de destruir a aldeia mais facilmente. Por segurança, Iguva olhou em volta, depois checou o céu e parou apenas depois de verificar que não havia vestígios do inimigo. Ele esperou vagarosamente que a hidra entrasse no alcance de seu ataque. Quando a hidra chegou ao limite do referido alcance, começou a correr ainda mais. Como esperado, o monstro estava indo direto para Iguva. Que tolice! Acha que eu deixaria algo tão lento chegar perto de mim? Você não passa de um animal. Com um sorriso zombeteiro no rosto, Iguva conjurou uma fireball de sua mão e arremessou na hidra. A bola flamejante voou em linha reta e atingiu a hidra em cheio. Chamas ardentes emergiram e consumiram a hidra. No entanto, a hidra continuou em frente, embora um pouco instável em seus pés. Continuou correndo, embora estivesse envolto em chamas. Não, as chamas se apagaram em um instante, então Iguva deveria estar vendo coisas. Dito isto, a visão diante dele mostrou a extraordinária determinação da hidra. Iguva franziu a testa em desgosto. O fato de poder resistir a um de seus ataques mágicos foi um golpe em seu orgulho. Embora fosse verdade que a hidra parecia estar protegida com alguma magia defensiva para reduzir o dano, a magia defensiva não era de nível alto, então não pôde anular completamente sua magia. Se bem me lembro, as hidras têm a capacidade de regeneração, mas não deveriam resistir a ataques de fogo. Em todo caso, animais desse porte têm mais vitalidade. Nesse caso, faz sentido que tenha resistido. Esse raciocínio confortou um pouco Iguva, mas não foi o bastante para apagar as chamas do rancor em seu coração. Iguva era um monstro especial que havia sido criado pessoalmente pelo Ser Supremo Ainzo Algon. O fato de que essa criatura não tivesse morrido em um golpe era um insulto ao seu mestre. Com os olhos frios que eram o oposto da raiva ardente dentro dele, Iguva estudou a hidra que se aproximava. Que desagradável! Morra! Ele lançou outra bola de fogo na hidra, e as chamas ruidosas engolfaram seu corpo. Por um momento, ele até achou que podia sentir o cheiro de sua carne queimando à distância. Mesmo que seu inimigo não tivesse sofrido uma ferida fatal, certamente hesitaria em continuar ou não. No entanto, por que não está parando? Por que essa coisa persiste?